A gente está falando da urgência na aprovação da PEC da Segurança Pública, mas, por outro lado, a oposição tenta barrar a PEC da Segurança Pública para tentar tirar o protagonismo do governo federal no combate ao crime. E, além disso, quer votar o mais rápido possível um projeto que vai classificar as facções criminosas como organizações terroristas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, liberou o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, para voltar à Câmara para ser o relator do texto. A resposta do governo foi rápida. O presidente Lula assinou ontem o texto de um projeto que cria o crime de organização criminosa qualificada, com pena de 8 a 15 anos de prisão para quem agir com o objetivo de controle territorial ou de atividades financeiras mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório. Isabela, dá para chamar de organização terrorista o traficante? Porque, assim, eu entendo que terrorismo tem uma ideologia, ataques em lugares que a gente não imagina que vão acontecer, né? E o narcotraficante, o cara que trafica droga, ele quer vender droga para ganhar dinheiro. E ele vai lá dominar o ponto de venda de droga de outro traficante para vender mais droga e ganhar mais dinheiro. O que você acha sobre isso? Dá para chamar de terrorista? Bom, acho que vale lembrar de onde está vindo isso, né, Leandro? Porque tem basicamente uma pressão, né, principalmente dos Estados Unidos. O termo, né, de narcoterrorismo não é novo, né, é um termo que já existe desde os anos 80. Alguns países adotam, mas na gestão Trump, no seu segundo mandato, o Trump tem adotado uma posição que, basicamente, para a gente simplificar, é tirar uma agenda que é uma agenda de segurança pública e transpor essa agenda de segurança pública para uma agenda de defesa. Então, o que isso significa? Significa que o Trump, ao utilizar o instrumento, né, do narcoterrorismo, e aí, enfim, daqui a pouco eu queria falar também sobre como é que os Estados Unidos está mobilizando a noção de terrorismo, né? Mas ao mobilizar essa noção, isso permite que o Trump, né, em tese, né, permitiria, ou ele se sente, digamos, nessa possibilidade de fazer isso, atue, inclusive na América Latina, enfim, abatendo, por exemplo, embarcações, agindo como uma espécie de polícia internacional, porque ele supostamente estaria combatendo o terrorismo, que é um problema global, né? Não é um problema só, então é um problema de defesa, é um problema global. E isso permitiria que o Trump fizesse uma série de ações, e ele tem feito isso em diferentes países, baseado na ideia de que ele está combatendo o narcoterrorismo. Isso é uma coisa que já é grave por si só, essa operação e essa atuação do Trump já é grave por si só. Vale lembrar também que o Trump, recentemente, enquadrou, né, ele já vinha tentando fazer isso, mas ele tem feito um processo de enquadrar o que ele chama dos antifas, né, de antifascistas, que não são exatamente um grupo específico, né, não existe um grupo de antifas, algo assim, mas sim pessoas que se mobilizam no mundo todo a partir de uma noção antifascista, né? E aí ele tem também feito isso de acusar os antifas, como ele chama, né, como nos Estados Unidos eles chamam simplificadamente, de terroristas. E qual que é o risco disso? Os Estados Unidos, pós 11 de setembro, adotou uma série de medidas antiterrorismo, né, da chamada guerra ao terror. E o que a gente viu, basicamente, ao longo dos anos, né, depois com o tempo, foi tortura, violações das mais variadas, o sequestro, né, de pessoas, de cidadãos comuns que simplesmente desaparecem e, em nome do combate ao terrorismo, você não sabe onde essa pessoa está, se ela tem direito a advogado, não existe a possibilidade do uso do habeas corpus. Então, ou seja, o que a gente viu basicamente é uma guinada autoritária em nome da guerra ao terror. Então, isso não significa dizer que não exista terrorismo ou que isso não deva ser combatido, mas é sempre muito preocupante quando a gente vai alargando essa noção de terrorismo para justificar qualquer coisa, inclusive o extermínio, né, de civis, para basicamente servir como justificativa para qualquer tipo de ação. Isso é realmente preocupante e isso tem vindo dos Estados Unidos, essa ideia de adoção da nomenclatura, né, do conceito de narcoterrorismo. Isso foi adotado pela bancada da segurança, ou também chamada pela bancada da bala, no Congresso, e isso tem sido agora, ganhou mais força. Esse projeto de lei já existia, se não me engano, acho que desde 2021, mas ele tem ganhado força para tentar enquadrar e, de uma certa forma, também colocar uma resposta em relação à PEC da segurança pública, porque a gente está falando de uma disputa também no campo legislativo. Agora, Ricardo, você acredita que muda o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, principalmente, onde os criminosos estão mais bem armados do que nos outros estados?
chamar os criminosos de terroristas, mudar a nomenclatura, muda alguma coisa no combate ao tráfico? Porque o criminoso, o traficante vai continuar na comunidade traficando droga, fazendo o que ele faz, portando um fuzil e se defendendo disso. O que muda para o governo federal, para o governo estadual? Olha, Leandro, essa questão ela é bem importante, porque acho que a Isabela foi muito feliz de novo em explicar as motivações dos Estados Unidos. Eu vou tentar explicar esse tema de duas formas, né? Primeiro, analisando objetivamente, é absurdo, é ridículo imaginar que isso vai fazer qualquer diferença. Vamos supor que haja uma equiparação desses crimes com o crime de terrorismo e que a pena seja maior. Alguém acha, honestamente, que o fato de que a punição ser maior, de que o criminoso vai passar mais tempo na cadeia, vai fazer com que alguém desista desse mundo ou que não entre nesse mundo? É óbvio, isso não faz diferença nenhuma. O crime de tráfico, como você já comentaste antes, Leandro, ele já é um crime. Essas pessoas elas já são criminosas, elas já podem ser condenadas, elas já podem ir para a cadeia. Então, aumentar a pena, que talvez poderia ser uma motivação, não faz sentido nenhum e não vai mudar absolutamente nada essa situação. A grande questão é o ponto que a Isabela trouxe. Essa é uma agenda dos Estados Unidos pelo motivo de que os Estados Unidos eles têm uma brecha legal para, em crimes de terrorismo ao redor do mundo, eles se dão o direito de fazer intervenções militares. A guerra ao terror, iniciada lá atrás pelo Bush, no início dos anos 2000, ela fez com que os Estados Unidos passassem a considerar que sempre que houvesse uma organização terrorista no mundo, eles passariam a ter o direito de intervir militarmente nessa região. Num primeiro momento, a gente falava sobretudo de organizações de cunho fundamentalista islâmico. Mas agora, como a Isabela colocou, o que a gente está vendo é uma ampliação dessa visão. Então, se essa medida fosse adotada, em última instância, o Donald Trump se daria o direito de atacar São Paulo, considerando-se que o PCC tem uma importância muito grande no estado de São Paulo. É isso que a gente quer. Gente, pelo amor de Deus, essa proposta, além de ela não fazer sentido nenhum, no sentido de que isso não vai ajudar a combater o crime, ela ainda expõe o Brasil, ela aumenta as chances de que um governo como o Donald Trump possa um dia tomar atitudes violentas, atitudes de intervenção militar contra o nosso país. Essa atitude realmente ela é um crime de lesa pátria para quem está refletindo sobre o que está fazendo, que me parece que é o caso desses políticos que, assim como no caso da Argentina e do Paraguai, estão agindo com base naquilo que é determinado em Washington e não pensando nos interesses da população brasileira.